antes disso, gente, silêncio, por favor. E antes disso, as perguntas de diretoria e de conselho, as mesmas perguntas que foram feitas para o André Maia, certo? Durante as perguntas de conselho e diretoria, tio Leone, o telefone marcando o tempo vai estar aqui na mão do Gustavo, marcando os 10 minutos de forma progressiva, tá? Em vez de regressiva. Pode começar quando você quiser. Boa tarde, pessoal. Vou apresentar agora meu plano de candidatura para diretoria de projetos segundo semestre. E acredito que nessa altura todos já têm o meu contato, mas se alguém precisar conversar comigo, tiver alguma dúvida, sugestão ou crítica, pode entrar em contato comigo a qualquer momento que eu respondo. Para fazer uma sobre a minha apresentação, eu dividi em 5 partes, que foi quanto ao histórico, planejamento estratégico, a gestão de projetos, os objetivos estratégicos e as diretrizes que eu trabalhei mais com uma melhoria contínua. Para começar, eu quis falar um pouco do meu histórico, mas eu estava pensando que eu acho que agora não é o momento de eu falar qual foi a minha vivência antes de entrar no CJ, porque hoje o que eu tenho de mais importante, que eu aprendi bastante, foi o depois que eu entrei. A partir daí, eu entrei no primeiro semestre de 2014 e, como todo mundo, passei pelo processo trainee e tive a oportunidade de trabalhar em 8 projetos diferentes, com 21 pessoas, consultores, diretamente consultores diferentes, e ter desenvolvimento que antes eu não acreditava que eu teria no mercado. Acredito que todos já saibam, mas eu cheguei a trabalhar antes no mercado, em um escritório, e eu cheguei até a assumir um cargo alto lá, mas eu consegui perceber que eu não estava me desenvolvendo quanto eu desenvolvi aqui. Foi então que eu decidi entrar no CJ e tive esse desenvolvimento acelerado de soft skill, como comunicação e liderança. Além disso, eu tive treinamentos tanto técnicos quanto gerenciais e tive a oportunidade de trabalhar com diversas pessoas nesses projetos que foram todos desenvolvedores. Partindo para a parte de planejamento estratégico, como o tempo é curto, eu quis priorizar o que de fato eu queria em uma gestão de projetos, que é gerar resultados. E eu acredito que para gerar resultados nós precisamos ter uma comunicação assertiva do nosso planejamento e do nosso lema. Para isso eu coloquei aqui os nossos princípios, os nossos valores, que é o que norteia para que a gente atinja os nossos resultados. Todo tempo a gente fala em gerar resultado. E todo tempo vocês vão perceber que na minha proposta eu falei gerar resultado e projeto de qualidade. Então, a partir daí, eu tomei essas premissas para que a gente possa gerar resultado, é necessário ter de forma coerente esses princípios, que a partir daí a gente gera resultado. Então, eu falei da gestão de projetos, que o que eu acredito que seja gestão de projetos? Segundo o PMBOK, a gestão de projetos é um conjunto de técnicas para se alcançar um objetivo. E a célula de projetos, como é a maior célula hoje da UCJ e é o core dela, qualquer coisa que a gente faça nela, seja assertivo ou não, tem um grande impacto. E eu quis focar mais além ainda do que o impacto, eu acredito que muitos já saibam, como planejamentos assertivos, falta de know-how para gerenciar, liderança falha, mas eu quis priorizar hoje aqui a qualidade. E eu acredito que qualidade é o que tem que se falar na célula de projetos. Quando se fala em qualidade, eu acredito 3 pontos partindo de premissas de totalmente gerir projetos, que é custo, escopo e tempo. A partir daí eu tenho qualidade e relacionamento com o cliente. Quando eu falo que eu tenho essas coisas rodando de maneira certa, eu acredito muito que eu consigo atingir os nossos objetivos. Por RH, eu acredito que eu tenho membros comprometidos e satisfeitos. Com marketing, eu acredito num relacionamento com o cliente assertivo, que eu consigo fidelizar a partir do tipo de projetos com qualidade. Para o ADM-FIM, eu tenho a sustentabilidade e a rentabilidade dos nossos projetos coerentes. Eu tenho a nossa imagem da empresa para a presidência e muito mais além, eu tenho a realização de um sonho, porque aqui o que a gente entrega não são projetos, são sonhos. Partindo agora para diretrizes que eu consegui perceber na análise de ambiente da célula de projetos, eu consegui perceber que para que nós possamos ter qualidade nos nossos projetos, tinha um problema estrutural muito grande, que foi relacionado ao cargo de consultor master. A partir daí a gente tinha escopos mal feitos, não assertivos, a melhor palavra. A gente tinha liderança falha e no segundo semestre os meninos fizeram uma análise de ambiente, eles conseguiram identificar os principais gargalos, que foi com relação à estrutura, com relação à metodologia e ferramentas e treinamentos. O primeiro ponto que eu peguei foi a duplicação do cargo de gerente de consultor master para gerente de projetos e gerente de negócios. O gerente de negócios hoje ele é responsável, cada um tem as suas tarefas delimitadas, mas o que eu coloquei ali é que a função do gerente de negócios não termina com o fechamento de projetos. Enquanto um é responsável por planejar, o outro é responsável por controlar. E o gerente de negócio é aquele responsável pelo planejamento, o gerenciamento, e o diretor entra aí assegurando toda essa qualidade e acompanhamento.
Partindo um pouco dos nossos objetivos estratégicos, eu considero os objetivos estratégicos como os nossos alvos. São aquilo que nós precisamos atingir e são totalmente interligados à nossa visão. A partir deles, eu acredito que a gente consiga mensurar de forma exata a nossa qualidade de projetos. E eu destaquei 3 que eu considero os principais, que é realizar planejamento assertivo e fechar os melhores projetos, que está bem ligado com o primeiro passo de planejamento, que é a parte de negócios. E a gente tem o nosso KPI, que é o IC de horas vendidas, que ele é o IC-chave da empresa, é ele que move. E a partir daí a gente consegue ter várias observações. Temos também a gerar resultados nos nossos projetos e aprimorar os serviços, que temos já entra na parte de execução e gerenciamento, que é a parte de NPS, que é o nosso KPI que mede isso, e garantir a satisfação do cliente, que também entra o NPS, e essa aí é uma interface importante com o marketing, que é a partir daí que a gente consegue aprimorar muito bem os nossos resultados. Partindo para as nossas diretrizes, eu coloquei aqui, eu fiz uma análise de ambiente também, ficou próximo do que os meninos tinham feito, e eu consegui determinar 3 pontos para a metodologia de ferramenta, que é a eliminação da curva S. Às vezes vocês se perguntam por que eliminar a curva S? Porque eu acho que o tempo dela já passou. Eu acredito que ela ainda está gerando muito retrabalho, o conhecimento está perdido e muita gente ainda não sabe fazer, porque a gente não é treinado para fazer isso. É simplesmente uma ferramenta que chega à nossa mão e a gente tem que gerenciar. E eu acabo errando muitas vezes. Eu falo isso porque eu já estou há 5 meses no cargo e eu consegui ver que até hoje eu tenho dificuldade com isso. E o segundo passo é a criação de um novo project. Por que eu falo isso? Isso vai bem relacionado à parte de gestão do negócio. Hoje, o gerente de negócio, para fazer um planejamento, ele pega o project planejado e não executado. Com isso, ele acaba não percebendo essas variações, acaba copiando metodologias e errando novamente da mesma forma. A partir do momento que eu tenho esse project novo, com suas variações, explicações e observações do lado, isso utiliza para ele consegue fazer um planejamento mais assertivo. E por último, eu tenho um plano de projeto ágil, que é uma coisa que já vem sendo discutida nessa diretoria, que é ter um banco de dados com informações úteis e relevantes. Essas informações seriam relevantes tanto para gerente de negócios quanto para gerente de projetos. Projetos é um negócio que, por mais que nós devemos sempre aprimorar, a gente precisa também olhar o nosso passado. E hoje é muito difícil eu achar alguma coisa relacionada a conhecimento. Eu vou lá, procuro, eu acabo não achando as coisas. Isso aqui seria um banco de dados onde eu poderia coletar diversas informações e chegar exatamente nos pontos que eu necessito. Quanto a treinamento, eu acredito em 2 momentos de treinamento. Eu acredito que, primeiro, a gente tem a capacitação técnica, que seria o primeiro momento de consultor para consultor líder. Eu acredito que esse é o momento da gente treinar as pessoas com todos os tipos de ferramenta, portfólios e entrar a fundo. E eu acredito também no segundo momento, que é a capacitação gerencial. Eu acredito que um gerente de projetos não é aquele que só gerencia projetos. Eu acredito que um gerente de projetos é aquele que sabe gerenciar pessoas, sabe gerenciar recursos. E para isso eu preciso que ele saiba se relacionar com o cliente, eu preciso que ele saiba lidar com pessoas. E é isso que eu acredito numa capacitação gerencial. Eu acredito que a partir desse momento, que eu tenho lá todos os pontos determinados, a gente poderia ter uma capacitação de forma planejada, com que esteja um gerente de recursos. Por exemplo, eu tenho um RH. Quem é a melhor pessoa para me dar uma capacitação sobre como gerir pessoas se ela já está nesse cargo há 1 ano? Eu tenho um marketing, ele liga todo dia para cliente. Às vezes eu me pego, como eu vou falar isso com o meu cliente? Eu falo assim, Malu, me ajuda aqui, qual é a melhor forma de eu falar? Eu tenho a Joana trabalhando com recursos. E hoje isso é um ponto que nós precisamos fomentar, principalmente nessa parte de recursos. Hoje recursos no CJ não é gerenciado. Eu vejo isso muito pouco colocado em prática. E a terceira etapa é fomentar treinamentos. Isso foi o que eu busquei sempre nos meus projetos. A cada projeto eu queria iniciar fazendo coisas diferentes, eu queria sair da rotina, eu queria aprender. Eu acredito que esse é o momento. Nós temos uma semana de iniciação dos projetos que ela, muitas das vezes, ela vaga. É só mais um tempo que eu falo, ganhei um tempo, vou começar meu projeto na semana que vem, vou fazer um PPT. Eu consegui perceber que antigamente nós tínhamos essa cultura, mas agora foi se perdendo e a gente acaba não, de forma assertiva, aproveitando esse tempo. Então eu acredito que a gente possa fomentar isso de 2 formas, trocando conhecimento. Que foi o que eu fiz agora nesse último projeto meu, que é ter uma capacitação. A gente tem muitos talentos internos que não são aproveitados, e se for o caso de não ter esse conhecimento aqui retido, procure sempre o CJ ou até mesmo capacitações pagas externas. E por fim, eu queria deixar aqui uma frase que me move. Que durante todo esse momento no CJ, eu tive sempre o meu objetivo determinado e eu sabia onde eu queria chegar. E para isso eu queria que vocês saibam, que eu acredito que vocês também compartilham disso, é que nós somos a diferença entre o bom e o excelente, o esforço e o impacto, a incerteza e a clareza, um cliente e um relacionamento.
Você é a diferença entre a simples ambição e a plena satisfação que o sucesso traz. Isso é o que me move aqui no CJ. O Wesley gastou 9 minutos e 36 segundos da apresentação, com isso a gente vai ter 24 segundos adicionados em tempo de pergunta. Wesley, agora a gente vai ter as perguntas de diretoria e conselho, 3 perguntas de cada um desses grupos, e então você vai ter 30 segundos para leitura e 2 minutos para resposta. Eu vou te avisando sobre o tempo, ok? Primeira pergunta do conselho, 30 segundos. Dois minutos de resposta. Isso. Um projeto em si orientado, eu não lembro, mas eu sei que teve a parceria com os Torrescenos, que foi bem assertivo com relação a Bain Company, planejamento estratégico. A gente conseguiu identificar alguns gargalos também, mas que foi com relação à visão, aos objetivos, estar ligado lá aos indicadores, mas um projeto em si, eu não me recordo. Projeto em si, não me recordo. Próxima pergunta do conselho. 30 segundos. Está até um pouco interligado, porque eu já havia falado na apresentação. De fato, eu acho que para garantir a gestão do conhecimento, o Box e o Dropbox não foram a melhor forma. Eu ainda acredito que nós temos que melhorar isso muito, porque por mais que nós temos essa ferramenta, eu muitas das vezes me pego, eu tenho lá um mecanismo de pesquisa, coloco lá o que eu quero, mas muitas das vezes eu não sei qual a melhor forma de pesquisar, qual a melhor, o que eu vou achar lá dentro. E isso vai entrar muito com o planejamento de projeto ágil, que eu falei, que já é uma cultura que já estão até pensando, que seria criar um banco de dados, igual eu falei, com informações úteis e relevantes. A partir dessas informações eu conseguiria filtrar o que de fato é necessário para que eu possa garantir a gestão do conhecimento. Falando de ferramenta, eu vejo essa criação desse novo banco de dados. Mas muito mais além, eu acredito ainda na fomentação de treinamentos. Que foi aquela última coisa que eu falei. Mas partindo para essa ferramental, eu vejo a criação de um banco de dados de projetos. Igual existe hoje com o marketing. Terceira pergunta do conselho. 30 segundos. Essa pergunta é bem interessante porque quando se fala garantir negócio e conformidade, eu até hoje não sei o que é conforme. Isso eu acho que é uma coisa bem subjetiva, depende muito daquele momento. Mas partindo agora, trazendo para análise de projetos, eu não consigo de fato falar, alcançamos a nossa missão de estar frente ao mercado. Porque trazendo mais um pouco para as nossas análises de indicadores, eu consegui observar que tem uma oscilação muito grande. E principalmente em 2010, quando houve essa expansão do corpo técnico da empresa. De lá para cá, a gente, em momento nenhum, conseguiu manter e ser. Agora, nesse primeiro trimestre, a gente até conseguiu chegar perto da meta, bater alguns meses. Mas, partindo dessa premissa, eu acredito que a gente fica no meio termo. De fato, eu não acredito que a gente alcançou de forma assertiva, mas eu acredito na nossa marca frente ao mercado. Mas eu também acredito que não fomos 100%, visto que não conseguimos bater tantas metas. Primeira pergunta da diretoria. 30 segundos. Gerar resultados, foi o que eu mais falei. Eu acredito que hoje nós temos parte de vários lugares para conseguir fazer isso. Eu acredito no momento inicial que a gente tem que comunicar a nossa estratégia com a empresa. Hoje eu vejo nós muito mais reativos quanto a isso. Eu acredito muito que o gerente de projetos é aquela, ainda mais agora que dividir o cargo, é aquela pessoa que está próxima e te ajudar a fazer isso, colocar em prática.
Além disso, eu acredito muito que para gerar resultados, nós precisamos ter iniciativa. E eu acredito que nós, que estamos como gerentes, somos os responsáveis por trazer essas iniciativas. Mas o que precisa ser aprimorado? Eu acredito muito que nós precisamos aprimorar nossas ferramentas com relação a portfólios. Eu acredito que nós temos alguns portfólios desatualizados. Eu não cheguei a comentar aqui hoje porque o tempo é curto, mas eu acredito muito em pesquisa e inovação. Eu acredito que nós precisamos procurar mais. A partir do que a gente procura mais e sair do que simplesmente o que foi feito no passado, certo, a gente olhou para o passado e deu certo, mas o que eu posso fazer para que essa ferramenta ainda seja melhor? E foi o que eu sempre procurei fazer. Eu acredito que, a partir do momento que a gente fomente isso, nós conseguimos gerar resultados nos projetos e aprimorar o serviço. Aprimorar o serviço, para mim, é atualizar. Eu acredito que a gente deva atualizar cada dia mais e mais. Seja com capacitações, seja, igual eu falei lá, da capacitação técnica e gerencial, e até nos primeiros projetos, com aquela semana de iniciação. Aquele momento é o momento que eu tenho que pesquisar e ir além. Porque durante o meu dia a dia, eu não vou estar tão disposto a procurar. Eu tenho que bater a minha meta. Segunda pergunta da diretoria. 30 segundos. Isso foi uma coisa que eu até conversei, ficou bem por cima do boss, que é uma coisa que me incomoda muito na sala de projetos. Isso, eu já ouvi falar de diversas pessoas, mas eu trabalho duro, trabalho junto e gero resultado com meus consultores. Mas eu não vejo eu trabalhando duro, trabalhando junto e gerando resultado com os outros gerentes. Talvez seja a forma mais difícil de falar como que eu posso colocar gerentes para você trabalhar juntos. Chegou a época que eu estava com 4 projetos, eu não estava dando conta nem de olhar para os meus consultores responder. Mas eu acredito que uma coisa que a gente cogitou, mas que não aconteceu, foi as sextas-feiras. Sextas-feiras são os dias que a gente tem que enviar template de acompanhamento. Começa por aí, começa coisas básicas, coloque todos os gerentes na SRG trabalhando junto. Às vezes eu tenho uma dúvida de fazer meu PROJ, minha curva S, falo assim, Wesley, como é que eu faço? Eu vou estar lá para te ajudar. A gente precisa trabalhar mais juntos. Quanto a melhoria de projetos externos, eu acredito nessa parte de atualização, mas o que mais me incomoda nesse sentido da sala de projetos é o trabalho interno. Eu vejo nós trabalhando para os nossos clientes, mas eu acho que a gente não deva trabalhar só para eles. E foi o que eu mais tentei fomentar e dizer. Gerente de projetos não só gerencia projetos, ele gerencia pessoas, ele gerencia custos, ele gerencia recursos. Nós trabalhamos no Instituto para o CJ, então nós precisamos ter mais iniciativas que vão gerar resultados para a empresa. Eu quero, se um dia, daqui, não sei, um ano, daqui 6 meses eu sair, eu saber o que eu fiz aqui ficou para trás. E saber deixar um legado junto com os gerentes, saber que a gente tem uma turma unida. Outra coisa legal também que a gente tentou fazer e não aconteceu foi o sábado de projetos. Aquele momento que todo mundo seja lá junto para discutir. Eu acho que isso é uma coisa que eu... Tem tempo pra falar, que a gente colocou que seria... que eu cheguei a colocar na minha proposta que seria... igual esse momento que nós estamos passando por reformulação do planejamento estratégico, uma coisa que eu sinto falta até na sala de projetos é diretoria dar repasse sobre estratégia pra gente e a gente dar repasse sobre estratégia para os nossos consultores. Isso eu acho muito falho. Eu acho que a reunião de projetos deveria talvez ser aproveitada para isso. Eu te passar os indicadores, não falar só de projetos, o que está sendo negociado e meus problemas. Eu acho que a gente tem... Terceira e última pergunta da diretoria. 30 segundos. Dois minutos. É meio difícil falar sobre isso, mas de fato a gente percebe que não tivemos ganhos muito grandes. Quando eu estava estudando lá, eu vi que a diretoria de projetos, o cargo foi duplicado justamente para que a gente pudesse garantir a cogestão e trabalhar em processos internos e ainda aumentar a eficiência comercial. Hoje, eu vejo esses dois, eles acabam que fazendo a mesma coisa, tendo um esforço comercial muito grande. Mas eu não consigo ver, talvez, um trabalho interno. Que no caso seria eu estar trabalhando com o meu gerente. Eu vejo uma autonomia muito grande do gerente de projetos, mas o gerente de negócio, todo tempo, o diretor está lá. Eu acredito que devia ser separado. Eu acredito... ser igual, né? Eu acredito que, sim, temos ganhos com essa separação, mas eu não sei se são
tão satisfatórios, visto que eles acabam fazendo a mesma coisa e não temos muitos ganhos, mas nesse sentido. Com isso, agora a gente abre as perguntas abertas. Quem quer fazer pergunta? Tem Nery. Tem. Nery. Gustavo. Ângelo. Diego. Silvia. Savoy. Morelix. Diego Ló. Camila. Balde. Gabriel Pedrocena. Marina Souza. Matheus. Rafael João Horta. Fernando. Yuli. Marcelo. Mais alguém que eu não falei o nome? Então, a partir de agora, a gente marca os 30 segundos de pergunta. Peço de novo que sejam objetivos as perguntas, que a gente não tenha perguntas muito delongadas. E você, com um minuto e meio de pergunta, com o telefone aqui com o Gustavo marcando, ok? Rafael. Eu vou continuar um pouco nessa linha da terceira pergunta da diretoria, vou pegando um pouquinho da sua proposta. Então você fala que se nós trabalharmos as 9 áreas do PMBOK forem executadas coerentemente com as metodologias de gerenciamento de negociação, nós teremos melhores resultados. Acaba que, como você mesmo falou, o diretor de projetos, por conta da rotina dele, onde ele precisa gerenciar todos os gerentes, precisa gerenciar os projetos, dando um auxílio ao mesmo tempo, precisa ficar por conta dessa questão da negociação, principalmente tendo em vista a realidade da UCJ, onde a gente tem uma necessidade de manutenção muito grande dos nossos projetos. Eu gostaria de voltar perguntando se você é a favor da manutenção da carteira duplicada, se você acha que vale a pena manter os 2 diretores, e se sim, como você acha que nós podemos tirar o diretor, não tirar, mas como que você acha que nós podemos garantir a melhoria de processos internos, visto que o diretor de projetos necessita de estar voltado para essa parte de negociação? Eu não me posicionei muito bem com relação a essa resposta, mas no momento eu não sou a favor de acabar com a duplicação de carteira. Justamente porque, igual você falou, nós temos... acaba que sendo muitas coisas. Eu acredito que o que seria necessário talvez, priorizar. Nós temos 2. Não que eu fale assim, um vai trabalhar com negócios, o outro vai trabalhar com gestão interna e gerenciamento de projetos. Mas talvez mesclar, dar uma atenção maior para esse ambiente interno. Mas nesse sentido. Mas no momento, de fato, eu não vejo potencial, nem temos condições de acabar com isso. Visto que tem certos momentos que é necessário ter essa eficiência comercial maior, de estar lá em cima ocorrendo. De forma concreta, como você acredita que a gente pode, então, garantir que as melhorias internas sejam executadas? Como você... Trabalhando nesses 2 momentos, um negociando e o outro gerenciando. Fernando. Parabéns pela apresentação. Eu percebi que na sua proposta, e também você comentou bastante, a respeito da importância, né, que a UCJ tem que ter com a eficiência comercial. E você apresenta também muitas expectativas com relação a isso, com esse ponto da duplicação de carteiras, ainda não espera-se que há sempre essa melhora. Há sempre essa preocupação, né, para você conseguir sempre ter uma maior eficiência comercial também, entregar projetos planejados em tempo hábil no processo de negociação e, além disso, bem planejados, né? Com relação a essa questão do tempo, você acha que, atualmente, o tempo que a UCJ leva para fazer o processo de negociação tem um limite satisfatório, que não está impactando na eficiência comercial, que esse tempo poderia ser reduzido ou não? E o que você acha que poderia ser feito, caso você... No momento, eu acredito que esse lead time é bom, mas que... vou te explicar uma coisa que eu acredito. Hoje eu vejo muito mais a dificuldade dos meninos do gerente de negócio que entraram agora pela falta de conhecimento e conhecimento técnico. Eu acredito que se eles tivessem
esse treinamento antes, chegasse lá na frente, a gente poderia talvez pensar em reduzir. No momento, eu acredito que é o tempo ideal para que ele consiga pesquisar, visto que eles acabam fazendo mais de 2 diagnósticos na semana, e é o tempo que ele tem para pesquisar, descobrir tudo da empresa do cliente, fazer uma proposta, ir além com metodologias. Então, eu acredito que esses 5 dias está dentro do prazo. Gabriel. Wesley, parabéns. Você falou tanto na proposta quanto na sabatina que não é possível definir o que é um projeto conforme. Só que na sua proposta, em determinado momento, você fala que a gente deve tomar cuidado para não fechar projetos incoerentes para poder garantir um IC alto. Aí eu queria que você me definisse então o que você acha que é um projeto coerente e que você me fale o que a célula de marketing precisa fazer para aumentar a probabilidade da gente ter mais projetos coerentes. Com relação a projetos coerentes ou incoerentes, eu acredito que seja... Assim, eu não consigo, antes de ver um planejamento, falar se esse projeto vai ser desenvolvedor ou não, porque partindo para nossa premissa desenvolver membros. Mas tem a questão do... O que eu considero hoje como coerente ou incoerente, mais é com relação à localidade. Porque talvez um lugar longe de deslocamento isso impossibilita muitas coisas, partindo para as outras análises de outras células. Mas eu acredito que segmentar não é a coisa certa que o marketing tem que fazer. Mas eu acredito que talvez o que a gente já vem fazendo é essas parcerias com associações, indo nessas feiras e divulgando em locais certos, que sejam mais ao redor. E para ficar mais coerente ainda, depois que ele fizer essa divulgação com a chegada dos clientes, nós começarmos a ter esse conhecimento mesmo. Será se aquilo vai ser ou não desenvolvedor? Mas esse quesito, tipo, incoerente ou incoerente, localidade, é a única coisa que eu vejo. Então o único critério que você usaria para definir isso é a localidade. Porque para mim falar se esse projeto vai ser ou não desenvolvedor é muito subjetivo. Eu posso achar, por exemplo, um projeto de finanças, eu posso achar ele desenvolvedor, mas ao mesmo tempo outra pessoa pode falar assim, eu compraria um software e ele fazia essa mesma coisa, não estamos desenvolvendo. Tá. Aí eu acredito muito da forma que você vai conversar, explicar e mostrar o porquê é desenvolvedor. Beleza, obrigado. Boa. Wesley, eu quero que você faça agora então uma pequena análise histórica do último PE, e aí você me diga algumas modificações que a gente teve, pode ser em outras células ou na célula de projetos, que geraram bons resultados para a célula, e também que você me cite 2 que não geraram bons resultados, que foram falhos. Você fala... Repete a pergunta. Eu quero basicamente que você me diga 3 melhorias que a gente teve, pode ser tipo 3 ou 2, e 2 pontos negativos que afetaram a célula de projetos nesse último PE. O último já para esse? Tipo... Não, do último. Durante a execução do último. Sim. Com relação, uma coisa que eu falo que... Você fala com relação ao que acabou, né? E com relação... Sim, por exemplo, assim, eu quero que você me cite, por exemplo, avaliação de desempenho. Foi uma alteração que a gente teve, que ocorreu, e que afetou diretamente a célula de projetos. Então eu quero que você me diga 2 que funcionaram e 2 que não funcionaram. Agora eu não consigo pensar uma coisa concreta de falar. Não vou conseguir te responder isso agora. Diego. Wesley, você cita na sua proposta que para mitigar gargalos como atraso de projetos, sobrealocação e precificação, você deve estreitar os laços com a DMFIM. Explique com que iniciativas você pretende estreitar esses laços. Eu acredito muito, igual eu te falei, isso não é mais o impacto que isso tem, por exemplo, assim, um planejamento não assertivo ou qualidade de projeto não assertivo, tem na célula ADMFIM. O que de fato eu vejo que nós temos que ter laços mais firmes é com relação a essa parte de custos. Porque sobre a alocação, atraso, isso já é diretamente um impacto que acontece lá. Eu não consigo, por exemplo, conversar com você antes, você vê uma forma de a gente mudar isso. Mas eu acredito muito nessa questão de custos. Igual eu te falei, hoje me incomoda muito custos não ser gerenciados nem planejados de forma correntemente. Eu tive projetos que eu tinha custos altos e tive projetos que tinham custos baixos. Então eu acredito que a gente tem que ter uma interface, por exemplo, mais nessa questão de gerente, da gerente financeiro e o gerente de projetos e negócios. E gerente de projetos e negócios muito partindo dessa parte de
de know-how mesmo, porque muitas das vezes você está planejando um projeto e você não sabe de fato quanto que você vai gastar. Aí acaba ele colocando ou a menos ou a mais, e isso impacta diretamente no ADM fim, com relação à rentabilidade. Entendi. Se a gente fosse avaliar que nesse primeiro semestre a gente fez uma alteração no controle de custos diretamente do projeto, que agora é gerenciado pelo gerente de recursos, gerente financeiro, que ele controla o que estava planejado no início do projeto e quanto foi executado. E se a gente for olhar nesse primeiro trimestre, estava tudo dentro oscilando pouco. Então, qual melhoria você vai trazer além disso? Silvia. Wesley, sobre o indicador de NPS, você coloca na sua proposta. Atualmente, esse indicador se manteve satisfatório ao longo dos últimos meses, e isso demonstra uma satisfação dos clientes com o serviço da UCJ. O que não é verdade, visto que a gente não alcançou a meta de NPS trimestral e nem a semestral. Então, visto isso, eu gostaria que você se posicionasse sobre o resultado do indicador e como que o diretor de projetos poderia agir para reverter. Quando eu estava escrevendo, eu pensei que poderia de fato ter uma confusão. Eu disse que de forma satisfatória, não que a gente bateu essa meta. Porque eu acredito que muito nessa parte de bem voltado mesmo para esse primeiro trimestre. Ali na frente a gente conseguia ver, no gestão à vista, muitos NPS altos, tipo 9 e 10. Sempre oscilando por isso, e até hoje a gente está nesse padrão 9 e 10, alguns projetos fora da curva que acabam tendo NPS mais baixos. Mas o que eu acredito que tem que ser feito é justamente a parte do diretor gerir projetos. Não gerir no sentido de estar lá acompanhando, mas nessa questão de acompanhando no dia a dia, mas de acompanhamento, porque muitas vezes você vai ter dificuldades e quem é a pessoa que você vai estar esperando que possa te ajudar é o diretor. Então eu acredito que o momento é ter acompanhamentos mais assertivos, que de fato a gente chegue lá, que se for preciso, igual já aconteceu, a gente trabalhar um dia inteiro juntos para garantir a satisfação do cliente. Eu sei que nem de fato isso vai ser sempre possível, mas eu acredito que algumas vezes pode garantir maior qualidade de projetos. Tá bom. João Horta. Wesley, caso eleito, eu queria que você definisse pra gente qual que você espera que seja o seu legado aqui dentro e quais ações você vai tomar para atingir esse legado. Quais vão ser as ações que você vai tomar para atingir esse legado que você espera deixar? Tá, caso eleito, o que eu espero é justamente o que eu falei aqui no final com aquela frase que eu praticamente resumi, o que foi a minha vivência que eu espero passar, qualidade de projetos. E como eu espero fazer isso? Quando eu estou na UCJ, eu estou na UCJ. Então, se for preciso que eu esteja do seu lado, tipo, te acompanhando, eu sei que muitas vezes isso não vai ser, de fato, possível. Mas eu acredito que a partir do momento que eu estabeleço um elo, que foi o que eu consegui, de fato, fazer nos meus projetos, se eu, como diretor, conseguir fazer com meus gerentes, com meus consultores, eu acredito muito na qualidade de projetos. Eu sei que é muito difícil, mas a partir do momento que eu tenho este contato, eu acredito nessa garantia, eu consigo deixar o meu legado. Gustavo. Wesley, analise com o auxílio de indicadores o desempenho da empresa no âmbito de melhorias em consultoria no planejamento estratégico passado, de 2012 a 2014. Repete pra mim. Analise com auxílio de indicadores o desempenho da empresa no âmbito de melhorias em consultoria no planejamento estratégico passado. Melhorias em consultoria? Bom, com base em indicadores, melhorias de consultoria, vamos lá, partindo para... Vamos aqui, porque eu preciso pensar muito todo o planejamento estratégico para de fato falar alguma coisa. Mas uma coisa que me veio à cabeça aqui agora, vamos por partindo da sala de projetos, a conformidade de carteira. Eu acredito que com relação à melhoria em consultoria, nós precisamos ter portfólios mais atualizados. A partir disso, eu preciso ter eles em práticas, para mim poder ver a necessidade de mercado, a partir daí trazer inovação. Assim, agora eu consigo pensar isso porque eu preciso, de fato, ver todo o planejamento estratégico para que consiga, por isso eu não consigo responder rápido. Mas eu penso em conformidade de carteira. Pedro Sena. Wesley, você já está há um tempo razoável dentro da nossa célula como gerente. Eu queria que você falasse para mim, com auxílio dos nossos indicadores, né? Eu queria que você mensurasse o desempenho da nossa célula nesse último semestre. Me falasse ao que se deve esse desempenho, seja
ele bom ou ruim, na sua opinião? E se você, caso eleito, como que você faria a manutenção desse desempenho com base na sua primeira resposta? Tá. Com o valor último semestre, partindo para o índice chave de horas vendidas, a gente conseguiu ver que tem uma oscilação muito grande. Os principais impactos eram com relação ao atraso ou sobrealocação. Com relação ao atraso, entra muito no que vocês já começaram a fazer no último semestre, que eu propus, que foi com relação a estrutura do cargo de consultor master. A partir do momento que eu tenho um gerente de negócio, um gerente de projeto, eu consigo ter execuções mais assertivas, gerenciamento mais assertivo, talvez ter escopos mais assertivos também. Aí a partir daí eu diminuo a minha carga de atraso, que foi o que aconteceu nesse primeiro trimestre, que a gente conseguiu ter um atraso muito baixo, dentro dos esperados, que os 10%. E com relação à sobrealocação, é ter de fato essa eficiência comercial. Foi até uma das coisas que você e o Bretas chegaram a analisar com aquela regressão, que a gente tem que ter um esforço comercial antes da entrada de trainees, que a partir daí eu consigo ter projetos para todo mundo. Então eu acredito que é um trabalho conjunto, desde marketing, porque a chegada de trainees é uma coisa muito confusa, né? Porque tipo assim, não depende só da gente, tem o mercado e as oscilações. Mas a partir do momento que a gente esteja fazendo, tendo esse esforço comercial maior, acho que a gente está, de fato, conseguindo atingir nosso objetivo estratégico, que é desenvolver membros, ter projetos com baixo atraso e sobre alocações baixas também, que tem um grande impacto. Wesley, na sua proposta, você fala que a UCJ teve, nesse último treino no PE, uma grande aproximação com o FAC e sempre CJ, e até por isso esses focos não aparecem nesse PE, que contradizem muito a análise feita por diretoria e pelo Conselho para a formulação do PE. Esses focos não apareceram na visão por outros motivos. Então, já que você considera que esse desempenho melhorou, eu queria que você falasse ações concretas, processos internos que a Célula de Projetos pode tomar para melhorar esses resultados frente à FACE e frente à CPCJ. Uma coisa que eu acho assim, interessantíssimo, que eu consegui ver agora como gerente de projetos, que projetos de fato deveria fomentar muito, é estabelecer laços com os professores. Às vezes a gente é bem restrito quanto a isso, mas todos os momentos que eu ia lá conversar com eles se sentiam super satisfeitos. Claro que tem uns 2 ou 3, assim, tipo, tem muita gente que não gosta. Mas eu já ouvi muitas pessoas falar assim, nossa, tipo assim, eu gosto quando vocês vêm aqui conversar com a gente. O primeiro passo, eu acho que a gente deveria, partindo de projetos, chegar mais próximos dos consultores, estabelecer mais eventos, talvez até por nós mesmos. Eu acredito que nós temos um diferencial muito grande, que já tem essa vivência de mercado. Acaba que a gente tem um conhecimento técnico bom também. Então eu acredito que a gente possa estar, sei lá, fazendo igual a gente dá capacitações com trainees, talvez trazer isso para a comunidade FACE. Seria bem valorizado também. E com o Centro CJ? Com o Centro CJ, que eu queria trazer eles, que é mais para o início de projeto, para que eles orientem de fato nos projetos, que eu acho também uma coisa que é sensacional, orientação de projetos. Que é até certo. Então, aproveitando o tempo que eu tenho aqui, você fala também na proposta sobre erros que os gerentes cometem hoje, junto aos diretores. Eu queria que você especificasse quais são aí 1, 2 erros que os gerentes tanto cometem e como atuar em cima deles. Gerenciamento de custo, execução de curva S, gestão de pessoas. Assim, eles estão fácil porque eu vivi isso, de fato. Como que a gente pode atuar nisso? É o que eu entro naquela... Tem os meninos propuseram a TIP, que é o treinamento de projetos. Eu acredito que a gente tem que ter 2 momentos, técnico e gerencial. No gerencial, eu trabalhar com essas competências. Morelix. Wesley, eu queria que você fizesse uma análise das atuais diretrizes que a célula de projetos tem e fazendo um comparativo com o que você chama dentro da sua proposta de melhoria contínua. Quando eu estava fazendo lá, tipo assim, eu fiz muito embasado no que os meninos de fato colocavam. Desde, vamos colocar um exemplo aqui, como eles colocam lá tipo, de forma genérica mais. Por exemplo, estabelecer contato de gerente, negócios, projetos, que seria o follow-up. Eu acredito que muito mais do que esse termo follow-up, eu acho que a gente tem que ter a vivência junto. Porque igual aqui eu não tive tempo de trazer, mas o que eu acredito eu não só planejo, o gerente de negócio só planeja, você gerencia. Eu acredito que você define o escopo e eu controlo. Você define a qualidade, eu vou estar lá controlando. Então eu acredito que tem que ter essa integração das duas partes. Isso é uma coisa que estava lá no deles. Outra coisa também, que com relação ao toolkit. Eu cheguei a nem citar aqui, mas de forma implícita, tipo, fica... que estão andando juntos, que vai também muito nessa parte de banco de dados, de ter essas coisas, e que eu também não cheguei a colocar aqui, que é a reformulação de portfólio. Eu acredito que nós temos portfólios bons, mas alguns ainda desatualizados. E com essa criação de toolkit, talvez eu teria ferramentas mais assertivas, que eu pudesse
tentar trazer uma melhoria contínua para projetos. Nery. Passo minha vez. Matheus. Wesley, você citou seu plano de projeto ágil, que seria o banco de dados. Eu queria que você me dissesse a real diferença dele em relação ao Box, até mesmo o projeto discutiu isso, em questão de gestão do conhecimento. Ele não seria voltado para ferramentas, ele seria tipo assim, eu tenho lá, eu peguei para estudar sobre o livro Planejamento de Projetos Ágeis, que ele é como o João já chegou a falar, ele é bem parecido com a caracterização, só que a partir dali eu teria muito mais informações. Pensa em você daqui 15 anos, você fez lá o projeto Lanchonete, ninguém saberia que foi você que foi do hambúrguer, esqueci o nome do projeto. Mas ninguém saberia que foi você que executou, tipo, se você fosse o CM. Mas a partir desse momento eu teria lá quem foi o consultor, qual foi o NPS, os diferenciais que você teve, quais foram observações, demanda de cliente. Teria, vamos supor assim, um link ou uma coisa que me remetesse a essa procura no Box. Porque, por exemplo, eu chego lá no Box, eu tenho todos os projetos, não estão dispostos da melhor forma, tipo assim, eu ainda não pensei, mas tem muita coisa lá que eu não consigo achar. Mas eu tendo esse banco de dados, eu colocasse lá, por exemplo, assim, marketing. Projeto de marketing, precisa de uma porrada de marketing, eu queria assim, NPS 10. A partir daí eu teria da NPS 10. A partir daí eu conseguiria abrir e ter essa diferenciação. E isso estaria ligado também com a relação do novo project. Porque aí eu teria lá um project que foi de fato executado com variações e observações. Já esse negócio assim, eu tenho um projeto com NPS 10, que teve qualidade. E ainda está com o project executado aqui, falando as observações, consigo fazer um escopo mais assertivo. E eu poderia também procurar as lições aprendidas ou talvez incrementar isso lá dentro. Marina Souto. Wesley, você falou que vai acabar com a curva F e eu queria que você justificasse melhor o porquê disso, porque não ficou tão claro pra mim. E então, que outra ferramenta técnica você usaria para gerenciar os atrasos de projetos? Uma coisa que quando eu peguei você também, eu descobri que o Project está aqui no CJ acho que desde 2002 ou 2013 e a curva S vem tipo assim, sendo usada junto com ele e o Project acabava sendo de forma secundária. Eu consegui perceber também que, com a minha vivência nas células de projetos, que a curva S você não gerencia o seu projeto. Você tem uma gestão à vista. E hoje o que os vizinhos estão colocando, que eu acho que de fato que foi substancial, evitaria o que a gente está acontecendo direto, que é um dos problemas também que tem com a célula de projetos, que é a interface projetos e marketing, que é a função de como fazer a curva S. No Project, os meninos já estão colocando um relatório que ele acaba sendo preenchido ele acaba sendo preenchido sozinho, conforme você gerencia o seu Project. A partir que eu substituiria a curva S pelo Project. A dali eu estaria gerenciando custo, tempo e chegando na minha curva S. A justificativa que você falou para acabar com o NPS, com a curva S, seria que os gerentes não são capacitados, não sabem lidar com a curva S. E aí você não acha que você agir sobre a consequência e não sobre a causa? Mas, sim, mas a curva S hoje, de fato, ela ficou arcaica. Eu não acredito que ela seja um salto pra gente, não acredito que eu consiga gerenciar por ela. Então eu acredito que eu não queria acabar assim, vou tirar a curva S e não vou ensinar a se mexer no Project, porque o Project também é outra coisa que não é tão fácil de se mexer. Aí entraria naquela parte de gerenciamento, de treinamento gerencial. Eu teria lá da parte de projetos e ensinaria a mexer no Project. Porque quando você trabalha com o Project, você consegue ver que você consegue gerenciar tudo ali no seu dia a dia. Obrigada. Anjo. Wesley, parabéns pela apresentação. Hoje, quando se conversa com membros, percebe-se muito... existe uma percepção dos membros em relação à sobrecarga na célula de projetos. Essa sobrecarga tanto do diretor quanto dos gerentes. Eu queria que você avaliasse para mim essa sobrecarga, passando por pessoalidade ou por esse processo, e me falasse o plano de ação para tentar mitigar essa sobrecarga. Tá. Na parte de diretor ou de gerente? Os dois. Tá. Gerente, eu me senti mais sobrecarregado pelo cenário. Eu me vi entrando na célula, acredito que todos os que entraram comigo conseguiram perceber isso, nós entramos, pegamos muitos projetos, eu também não tinha nem a noção de, um dia eu estou executando, outro dia eu estava avaliando e estava com essa rotina. Então, até que eu pegue isso, me custou muito tempo e eu me senti sobrecarregado por isso. E eu acabei deixando de lado muitas coisas para trazer mais assertividade. Com relação à diretoria, eu prefiro não entrar nesse fato de impessoalidade, de falar que foram eles ou qualquer coisa, mas eu acredito que foi uma coisa que até conversando com o André também, ele também fala, gestão de tempo. Igual quando eu disse, quando eu sou no CJ, eu sou no CJ. Então eu estaria voltado para... Eu pensaria em como que eu ia mitigar isso através da gestão de tempo com a sobrecarga.
seja, eu trabalharia mais nessa gestão de tempo mesmo. Savoy. Já foi respondido. Yuli. Que é o projeto vertical, e ele passou por uma fase muito problemática que impactou negativamente tanto nos nossos resultados frente ao cliente, gerar pela insatisfação do cliente, quanto no desenvolvimento de membros, porque os consultores estavam executando tarefas pouco motivantes. Rodou uma discussão que o problema do projeto tinha sido no escopo, mas hoje a gente sabe que não foi. E eu queria que você me falasse, na sua opinião, o que é que deu errado no projeto e quais as medidas você vai tomar para que esse tipo de erro não aconteça novamente. Tá. De fato, eu concordo que o problema da DICAL não era em si o escopo. Porque quando eu entrei no projeto lá com vocês, muitos falaram, o projeto foi copiado da Marina Contábil, não sei o quê. Tanto que agora a gente está fazendo uma coisa bem parecida. Eu acho que o que faltou ali foi capacitação. Talvez se vocês tivessem esse conhecimento antes, vocês não fariam o que foi feito. Porque o conhecimento de metodologia, conhecimento de gerenciamento. Eu acredito que a gente consegue mitigar isso com relação a esse tipo, que seria treinamento de partes técnicas e gerenciais. Camila. Wesley, parabéns pela apresentação. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o Project como uma ferramenta muito rígida ou flexível, se você acha que ela dá espaço para mudanças de escopo. E eu gostaria de saber como você atuaria, se fosse eleito diretor de projetos, se o cliente quisesse desviar do escopo. Como que você intermediaria esse problema? Tá. Eu primeiro, vamos supor, de desvio de escopo. Primeiro eu iria olhar se de fato foi um erro nosso com relação ao escopo, visto que a demanda inicial, vamos supor, no diagnóstico eu não teria entendido, feito escopo falho. Se fosse problema comigo, assim, da OCJ, do nosso escopo falho, eu veria quais os riscos que isso iria impactar lá na frente. Se fosse não culpa nossa, mas fosse sei lá, de repente ele não gostou do que vocês estão fazendo, vamos mudar. Primeiro eu teria uma conversa com ele. Que foi uma coisa até meio que parecida com igual dos meninos da DICAL. Tipo assim, de repente eles se viram fazendo outra coisa, mas a gente viu que a gente voltou pro caminho, justamente porque teve essa conversa. Não vejo o Project como uma ferramenta rígida para trabalhar com isso, porque se de fato eu acho que o erro for nosso, a gente tem que redimir, voltar lá e consertar. E arcar até com as consequências. Marcelo Canabravo. Wesley, você defende... Você defende lições aprendidas para a gestão do conhecimento. Eu concordo com você que é muito importante hoje, porém, para a gente dedicar o maior esforço para lições aprendidas, significa que a gente vai ter que tirar esforços de outras áreas. No momento, o Lições Aprendidas conta com 0 dias para realização, tendo que ser realizado concomitantemente com o projeto. Para a gente fazer um Lições Aprendidas mais trabalhado e melhor cuidado, com mais informações, que sejam úteis para a gestão do conhecimento, você acredita que a gente deveria ter um tempo reservado para isso ao final do projeto? Tendo em vista que hoje muitos consultores são alocados em outros projetos, antes mesmo de finalizarem outros, isso não é possível. Você realizaria alguma mudança ou manteria do jeito que está? As lições aprendidas eu gosto muito, mas eu acho que, igual você falou, de fato, ela não está sendo feita da melhor forma. Eu não vejo as lições aprendidas como sendo uma responsabilidade do consultor, ou somente do consultor. Eu acho que isso parte muito do gerente de projetos. Eu acho que talvez tem coisas lá que até a gente vai saber mais do que vocês como fazer. Eu fui um pouco falho com relação a isso também, por não ter esse tempo, mas eu acredito que durante o projeto você vai percebendo. Ali no projeto a gente coloca marcos, por exemplo assim, não que vocês devam executar, mas naquele momento que eu concluí aquela macroetapa, eu sei de fato o que aconteceu. Da mesma forma, eu acredito que, se você for fazendo de forma periódica, conforme está colocado os marcos lá, eu acredito que isso não vai te tomar tanto tempo, porque acaba virando rotina. É muito rápido se você der uma atenção maior e for de fato fazendo isso. Mas eu acredito que hoje as lições aprendidas garantem um conhecimento muito grande, mas ela não está sendo empregada, por isso que eu ainda também coloco o planejamento projeto ágil, que seria tipo, uma integração das lições aprendidas, porque as lições aprendidas eu vejo ela como sendo também uma ferramenta para planejamentos futuros. E hoje eu não vejo o gerente de negócio tendo tanto tempo ou conhecimento de ir lá e procurar umas lições aprendidas e ver um PPT meio grande, que tanto de texto, e tendo que lendo qual atividade extraria. Concordo. Tendo em vista que os gerentes, ou seja, como um todo, não tem esse hábito hoje, será que reservar um tempo maior ao final do projeto, nem que fosse um dia, para que seja revisado tudo aquilo que foi feito, os problemas que houveram,
Você acredita que seria uma boa ideia ou não? Acredito que não. Eu acredito... Seria, mais trabalhar a cultura do Acabou o setor? tempo, Marcelo. Lucas Balt. Wesley, ultimamente a gente tem visto alguns projetos com problemas que o escopo é muito abrangente, que dá para o cliente uma grande vantagem, pode dizer vantagem não, mas uma forma de manipular o projeto, uma vez que ele pede uma coisa e na verdade é outra. Como você, na diretoria de projetos, consertaria isso ou verificaria isso? Eu não vejo como sendo um problema ter esses escopos abrangentes, assim. A maioria desses projetos que tem esses escopos abrangentes tem a semana de iniciação e logo depois a primeira etapa, normalmente, entendimento e treinamento de negócio. Eu acredito que na parte da negociação você não consegue, de fato, se que você vá lá e o cliente, de fato, te fale tudo, você não vai conseguir fazer uma coisa certinha. E se você ver que a gente consegue ir para os outros lados, eu acredito que você tem que aproveitar muito bem a primeira macroetapa do projeto. A maioria das vezes é entendimento e detalhamento do negócio. É aquele momento que eu cheguei até a fazer isso algumas vezes. Se você vai na empresa, fica lá, entende o negócio da empresa, vê quais são os processos, porque você vai ter total segurança. Porque muitas vezes quando a gente entra numa consultoria, você vê que você acaba sabendo mais que seu cliente. A partir do momento que você estiver lá, entendendo esses processos, você vai falar para ele a forma talvez deve ser feito assim, ele vai conseguir, você ter argumentos para falar com ele vai acreditar no seu escopo e nessa assertividade. A gente ainda tem aproximadamente 2 minutos e 45 para pergunta, então eu queria abrir mais uma rodada. Alguém tem pergunta? Marcelo, Gustavo. Silvia. Gabriel. Guilherme. Nelly. Quem que é Guilherme? Ah, meu pai tá congelado. Cadê? Alô. Eu? Alô, cara. Ah, eu não. Eu tô só 2 minutos. São 2 minutos. Deixa eu começar a pergunta, Marcelo. Peraí. Deixa eu ver se tem alguém que ainda não perguntou. Nelly. Wesley, eu gostaria de saber como que o diretor de projetos, se é a função dele aproximar essa estratégia, a estratégia da empresa, aproximar a estratégia da empresa para o gerente e do gerente para os consultores. Como que isso se daria no dia a dia? Eu acredito de forma informal. Talvez, hoje eu vejo, assim, se eu tivesse que fazer uma crítica com relação ao planejamento estratégico, com relação ao que eu senti, o que eu vivi, foi talvez uma falta de comunicação mais assertiva. Muitas vezes o que eu sabia é porque eu procurava. Mas muitas vezes eu acredito nisso com relação, por exemplo, assim, os diretores, por exemplo, eles estão lá nessa vivência, são eles que fazem junto com a presidência. Então eu acredito que numa reunião de projetos, muito mais além do que você ficar falando, eu fui lá, fiz 5 diagnósticos, a probabilidade de fechamento é 0 ou 1, talvez a gente pegasse um dia e discutisse isso. A partir disso, a gente começa a discutir com os nossos consultores. De forma formal, muitas vezes você pega se trabalhando lá do seu consultor, ele começa a ser mais crítico. Eu acredito muito, eu gostaria muito de ter pessoas mais críticas nesse sentido. Eu acho que a gente possa fomentar isso muito bem, de formas informais. Malu. Eu queria te dar uma oportunidade de falar mais sobre como você enxerga a célula de projetos impacta, ou se está achando isso satisfatório ou não, na questão do treinamento do processo Agora eu gostei muito, porque justamente porque teve essa ação em presidência, diretorias foram lá conversando com a gente. No nosso processo de treinamento eu fiquei muito triste com o que de fato a gente aprendeu, porque eu não vi tão satisfatório assim. Eu vi muito conhecimento defasado. E hoje, com essa reformulação que nós tivemos, eu, por exemplo, assim, com os meninos, eu sinto muito feliz quando a gente chega lá e de fato dá conhecimento para eles. Então eu acredito que a célula de projetos foi essencial e teve um impacto muito grande com relação a isso. Porque nós somos os responsáveis por passar esse conhecimento. Então eu acho que sempre tem que ter essa atualização. E eu acredito que isso foi sensacional esse semestre. Gabriel. Wesley, você citou na sua proposta que o não conhecimento de alguns tópicos do PMBOK por parte de gerentes gerou diversos problemas. E eu queria questionar assim, se o problema é que eles não conhecem esses tópicos ou se eles realmente não conseguem gerenciar todos esses tópicos da maneira mais adequada.
E seja qual for a sua resposta, eu queria que você me dissesse o que você acha que a gente precisa fazer para garantir que tempo, escopo, qualidade e custo sejam aperfeiçoados no longo prazo. Eu acredito que eles não conheçam e, de fato, por não conhecer, não gerenciam de forma correta. Porque, eu te falo, porque eu entrei, já estou aqui 1 ano e meio, e todos os gerentes que eu conversava, nenhum, de fato, assim, Wesley, eu tive uma transição que me falavam o que era isso. Hoje eu sei essas 9 áreas porque eu fui atrás e pesquisei. Eu queria, de fato, ter projetos satisfatórios. Então, eu acredito que se os gols tá tendo agora esse planejamento acredito que vai rolar mais para o segundo semestre, de treinar os novos gerentes, se tivermos lá uma capacitação e com a experiência que a gente já teve, por exemplo, 6 meses que eu já estou trabalhando com projetos, nós mostrarmos para os novos, as 9 áreas, como gerenciar isso, a gente tem um avanço muito grande a longo prazo. Certo. Então, com essa pergunta do Gabriel, a gente encerra essa sabatina do Wesley. Amanhã, às 4 horas da tarde, a gente tem essa sabatina para a presidência. A gente pretende amanhã começar pontualmente, vai ser nesse mesmo auditório. E já tem que solucionar o áudio do projetor, então peço que não se atrasem. Uma consideração importante em cima do dia de hoje. Não aceitem puramente o que foi dito aqui pelos candidatos. Procurem, discutam com as outras pessoas da empresa sobre a validade ou não dessas coisas que foram ditas aqui. Não necessariamente tudo que foi dito é uma verdade e condiz com a estratégia da empresa, com as prioridades dela. Então procurem se inteirar sobre isso e tenham sempre em mente aquelas competências que a gente tanto busca no diretor. Seja o conhecimento de empresa, seja a crença dele nos valores da empresa, nos valores do MEG, seja no conhecimento de história, no conhecimento de indicadores de resultados. Então procurem se inteirar quanto a isso para então fazer um voto muito assertivo na sexta-feira, ok? Abraço, gente. Seguinte, lista de presença, todo mundo assinou? Não. Caso não tenha, procura o RH. Como é que desliga aqui? Não, véi!